Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, e o Espírito Santo, meu caro amigo. Venha cobrir a sua vida para que você possa compreender a vontade dele para a sua vida. Aliás, falando em Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo é o único responsável direto por todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. É Ele que faz acontecer todos esses milagres que você tem assistido aqui na nossa programação. Veja o texto que Jesus falou, que está escrito lá em Atos 1:8. Ele disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, os testemunhos que você tem assistido aqui na nossa programação, toda a programação da Igreja Universal, são frutos da obra do Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem dirige, é Ele quem faz acontecer os milagres. Então, se é Ele que faz tudo na Igreja Universal do Reino de Deus, e Ele tem feito coisas grandes, magníficas, majestosas, imagine quando uma pessoa recebe o Espírito Santo dentro da sua vida. Ele vai fazer da vida daquela criatura algo majestoso, grandioso, magnífico. É essa a nossa fé. Esse é o nosso objetivo, que você receba o Espírito de Deus, para que você não venha comer na mão dos outros. Como o caso do Fernando Martins. O Fernando Martins, ele é um professor universitário e ele também comeu na mão da mídia, na mídia mentirosa, enganadora. Ele foi vítima do fake news, quer dizer, das notícias falsas. Vamos ouvir a história dele agora. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, você vai ver. Meu nome é Fernando Martins Silva, sou advogado, professor universitário, formado em Consciência da Computação e Direito, e tenho atuado nessa área nos últimos 25 anos. Ouvi muita coisa a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu engrosso a fileira daquelas pessoas que falavam que aqui eu nunca vou colocar meus pés. Por várias vezes eu passava na porta, olhava, até admirava, olhava para cima, até admirava a catedral, mas não, aqui eu não vou entrar porque aqui é um lugar de ladrões. Foi isso a imagem que eu criei a respeito da Universal. Por várias vezes a gente assistia televisão e ouvia falar que os pastores, os bispos da Igreja Universal estavam roubando os seus fiéis, estavam levando dinheiro, enganando, usando de curandeirismo e charlatanismo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Isso me deixava chateado. Eu estava sempre em busca de um lugar onde eu pudesse ter a minha religação com Deus, e a Universal me parecia ser o pior deles. Passaram-se os anos e a internet veio, e a proliferação de fake news, que hoje se chama fake news, mas eram aquelas notícias fora de contexto, mentirosas, gravações que você não sabe onde começa, onde termina, se tem edição, se não tem edição. E o meu, eu não diria ódio, mas o meu ranço pela Igreja Universal só aumentava. Entre as mensagens que a gente acompanhava na época, saía muita informação a respeito dos grandes encontros que a Igreja Universal fazia nos estádios. Me parece que teve um, eu não lembro exatamente o local, mas teve um no Maracanã que foi muito difundido pela mídia, onde tinha sacolas de dinheiro, um monte de coisa que os pastores e os bispos estavam levando, e eu nunca fui checar. Mas a gente vendo as imagens fora de contexto, aquilo demonstrava, até certo ponto, me causava asco.
de levar pessoas a um local público, brincar com a fé das pessoas, com a crença das pessoas, com o único intuito de tirar dinheiro. Só tinha uma explicação. A explicação era a ladruagem, roubo, era charlatanismo, era manipulação da massa para conseguir dinheiro. A informação, quando chega para a gente de forma muito massificada, ela nos tira a oportunidade de refletir. E ainda mais quando essa massificação ela vem por meios de comunicação influentes e importantes e de grande confiabilidade da população. Massivamente, aquilo martelando na minha cabeça, por mais que eu queira refletir em cima, a única fonte de informação que eu tenho é aquela que eu recebi. Eu não tenho o contraponto para checar se é verdade ou não. E eu não tinha eu não dei à Igreja Universal, ao Bispo Macedo e a todas as pessoas que fazem a obra o direito da dúvida. Eu não dei ouvidos, eu não dei palavra a elas. E construí o meu conceito da igreja simplesmente baseado nas informações manipuladas que eu recebi. Enquanto eu consolidava o meu conceito a respeito da Igreja Universal, eu tinha uma vida totalmente desregrada. Bebia, mentia, era extremamente nervoso, eu não tinha saúde direito, eu não tinha família, uma família consolidada, mas para mim aquilo era o que era certo. Embora eu tivesse algum patrimônio e eu desfrutasse de algumas benesses que o dinheiro podia me trazer, eu era completamente pobre de espírito, eu era perdido. Eu não conseguia encontrar felicidade em nada que estava à minha volta. Eu cruzei os portais da Universal como um crítico. E detalhe, quando uma pessoa ela quer criticar, aí é que ela presta atenção. Eu prestava atenção em todos os detalhes. Fechar os olhos na hora de uma oração, de jeito nenhum. Eu queria ver o que estava acontecendo. E com certeza eu posso dizer que por várias vezes eu confrontei dentro de mim aquilo que era falado. Só que tinha um detalhe, a conta fechava. Tudo que eles falavam não tinha gancho, eu não conseguia tirar incoerência daquilo que era falado. Eu deixei de apenas ouvir mecanicamente e analisar e comecei a escutar a palavra. E eu aprendi uma coisa dentro da Universal que me chamou muita atenção. O Senhor Jesus diz, vem a mim, como estais. Mas Ele não fala para você permanecer como está. E a toda reunião que eu ia, os pastores e bispos sempre davam uma palavra de mudança, que a minha vitória estava na minha perseverança, estava em obedecer a palavra de Deus. E foi isso que me transformou. A minha vida hoje é uma vida plena. Lutas todos os dias, como sempre vai ser, sempre foi, sempre será, mas é uma vida plena. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, eu estou curado da minha doença, não tenho mais problema nenhum. E a minha vida profissional e a minha vida financeira tem crescido, saiu de um patamar que eu posso chamar de negativo e dia a dia vem se reconstruindo e crescendo. Então sim, eu me sinto lesado em acreditar, em ver que o ser humano, muitas vezes ele utiliza da maldade e dos meios que tem, e hoje com a facilidade da internet em propagar informações errôneas, eu por tanto tempo ter sido doutrinado, manipulado como se fosse uma marionete e não ter tido a oportunidade de modificar o meu comportamento e de exercer uma fé inteligente. Na Universal, além de ter reconstruído a minha vida, eu consegui receber o maior presente que eu poderia ter. A presença de Deus na minha vida que me garante que nenhum problema
E quando eu falo nenhum problema vai me derrubar. Eu te desafio a ver, eu te desafio a pensar, e assim como a minha vida mudou, a sua com certeza também irá mudar. Pois é, você sabe que toda perseguição movida contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus e contra a minha própria pessoa, se deve ao fato do mal, o mal, tentar bloquear o trabalho do Espírito Santo. Foi assim na época de Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes queria matá-lo. Por quê? Se era um inocente. Por que queria matar um inocente? Porque tinha os seus interesses escusos. Ele tinha medo que Jesus viesse tomar o lugar dele. Então, todas essas mentiras, essas notícias mentirosas que levam para o povo para tentar denegrir a nossa imagem, e injustamente nos caluniar, etc., etc., isso aí é fruto de um trabalho bem articulado do inferno para tentar obstruir a obra que é do Espírito Santo. Agora, quando a obra é do Espírito Santo, quando a obra é do Espírito de Deus, não tem quem possa barrar. Hoje nós estamos vendo esses testemunhos, nós estamos assistindo essas pessoas que antes diziam, aquele povinho está sendo enganado, o Zé Povinho da Igreja Universal está sendo enganado. Mas esse Zé Povinho hoje já não é o Zé Povinho, porque hoje são pessoas bem instruídas, são pessoas inteligentes, bem formadas, mas, sobretudo, essas pessoas hoje têm família, têm lar, tem família, tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, tem uma casa bem construída. Muito além disso, tem uma vida próspera, muito além da prosperidade física, econômica, tem uma prosperidade espiritual que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Você imaginou o poder de Deus? O Espírito Santo é o poder de Deus. Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo. Eu vos enviarei. Olha só o texto sagrado para ser mais claro, mais preciso. Recebereis. Jesus é quem disse, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Ora, se sereis minhas testemunhas, então quem é que vai mandar o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus. Ele que envia o Espírito Santo para que nós tenhamos poder para que sejamos testemunhas dele. Por exemplo, esse senhor, advogado, professor universitário, quer dizer, um homem bem instruído, quando chegou na Igreja Universal, cheio de dúvidas, cheio de porquês, ele usou o raciocínio, ele colou o seu raciocínio, a sua inteligência com a fé que a palavra de Deus remete, com o ensinamento da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus é o Espírito de Deus falando, gritando. Agora, nem todos têm ouvidos para ouvi-lo. Nem todos têm ouvidos para ouvi-lo e obedecer. Tem gente que ouve, que até é, digamos, fanático, até mesmo pessoas que estão totalmente entregues no sentido da percepção da palavra, mas não praticam. Conhecem a palavra, mas não praticam. Muitas pessoas, e de repente você é uma dessas criaturas, que conhece bem a Bíblia, você conhece mais do que eu. Você conhece mais do que eu, mas se você não pratica aquilo que você conhece, não adianta nada. Eu prefiro conhecer menos e praticar esse pouco que eu conheço do que conhecer tudo e não praticar nada. Então, amiga e amigo, o Espírito Santo fala.
Quem obedece é abençoado, se beneficia. Ele fala, mas se a pessoa não obedece, não vai acontecer nada. Então, esse é o modus operandi que Deus traçou para nós. Ele fala, se a gente obedece, então tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer algo novo, notável, glorioso, como os testemunhos que nós vamos ver a partir de agora, de outros testemunhos. Por exemplo, o caso desse senhor, uma transformação. Nós vamos ver pessoas que um dia que não tinham vida, não tinham projeção, não tinham condições nenhuma, não tinham esperança, eram casos perdidos. Mas um dia chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus, receberam a palavra, pensaram, absorveram o pensamento de Deus, tiveram discernimento espiritual para entender a Bíblia que o Espírito Santo dá, e essas pessoas tiveram suas vidas transformadas. É o que nós vamos ver agora. Vamos assistir. O meu nome é Kátia Silvana, da Silva Franco, eu tenho 37 anos. Eu cresci em uma família comum, pai, mãe, né, e irmão, com muito amor, muito carinho, eles me deram. E só que eu não sei o porquê, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, onde eu tinha um complexo de inferioridade, eu achava que nada para mim dava certo. Muito jovem, com 14, 15 anos, eu comecei a fumar e a beber. Com 18 anos eu casei, tive meu primeiro filho, aos 20 anos eu estava divorciada, e aí eu conheci as drogas. Eu usava droga todos os dias, eu dormia drogada e acordava para se drogar. Eu usava cocaína e na casa onde eu morava, fazia preparação das drogas. Então, eu tive 3 começos de overdose, eu tive coma alcoólico e cada dia que passava, a dor que estava dentro de mim, ela aumentava ainda mais. Desde a infância, eu era uma criança muito triste, muito vazia. Então, quando eu fui crescendo, eu quis achar a felicidade. E eu não sabia onde buscar, eu não sabia onde encontrar a felicidade. Então, quando me apresentaram as drogas, no primeiro momento, eu tive uma certa paz, uma certa tranquilidade, eu tive amigos, eram festas. Aquelas festas, momentaneamente, elas traziam uma paz, uma alegria. Mas, com o passar do tempo, eu fiquei escrava das drogas, porque eu só conseguia ficar bem se eu estivesse drogada. Quando passava o efeito da droga, a dor que tinha na minha alma, eu falo que é a dor comparada com a do câncer. A pessoa que ela tem câncer, ela toma morfina para tirar a dor. Só que a dor da depressão não tem o que tomar. Então, eu comecei a ficar escrava dessas drogas. Eu comecei a vender essa droga que era preparada na minha casa, eu comecei a vender ela. Então, quer dizer, eu nunca tive problema de conseguir a droga. Fui viciada na bebida por 15 anos, nas drogas por 8 anos, e chegou uma hora que meu corpo não aguentava mais. Eu tinha muito ódio dentro de mim, eu tinha vontade de matar. A pessoa que estava comigo, uma vez eu dei uma facada nela, era para acertar, para matar, mas ele colocou o braço, não acertou. Chegou uma hora que eu não quis mais aquilo. Eu comecei a olhar para outras pessoas que tinham uma vida normal, e eu vi que a minha vida não era normal. A polícia, ela quase invadiu a minha casa, ela cercou a minha casa, onde tinha uma quantidade muito grande de drogas sendo preparada, tinha coisas roubadas. Eu me tornei também estelionatária, comecei a fazer coisas, cheques roubados, cartões de créditos, fazer compras, né, com esses cheques, com esses cartões. Eu estava com 4 processos de roubos e furtos e onde eu ia tinha pessoas querendo me matar. Eu me envolvi muito nesse mundo, e como eu tinha muito ódio, muita raiva, eu arrumava muita briga, muita confusão. Onde eu ia, tinha pessoas querendo me matar. Eu fui para o Paraguai, tinha pessoas querendo me matar. Eu estava em São Paulo, tinha pessoas querendo me matar. Pessoas que cercavam a minha casa para me matar, iam atrás de mim para me matar. E chegou uma hora que eu não tinha o que fazer, porque a dor era muito grande, e além daquela dor da minha alma, aquela dor que eu sentia dentro de mim, aquele vazio, aquela angústia, uma aflição na alma, eu tinha ou a cadeia ou a morte. A minha família não acreditava em mim, as pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam em mim, porque pela droga, pela vida que eu vivia, eu vivia uma mentira. Eu mentia para todas as pessoas, eu mentia para amigos, para marido, para pai, mãe, família, todo mundo. Então, ninguém acreditava em mim. Então, eu cheguei assim, no limite, onde eu
para mim, eu achava que não tinha jeito. Eu cheguei, né, na igreja com essa dor, com essa aflição. Eu ouvi falar que Deus ele tinha a resposta para tudo daquilo que eu estava vivendo. Só que até então eu conhecia Deus de ouvir falar, né? As pessoas falavam de Deus, só que eu não sabia se Deus era uma história contada, se ele realmente existia. Já que eu mergulhei no mundo das drogas, dos vícios, e eu me dei mal, né? Eu tô da situação que eu estou, então vou procurar outro caminho, então. Eu ouvi uma pregação onde falou assim que era para me tirar tudo aquilo que estava dentro de mim. A mágoa, o ódio, o rancor. Se eu tivesse qualquer coisa dentro do meu coração, era para me tirar. Aí nesse dia eu falei isso para Deus. Eu coloquei tudo aquilo, né, que estava dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, realmente eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. E se eu conhecer o Senhor, se eu permitir que eu te conheça, eu vou te servir para o resto da minha vida. E aí, naquele dia, eu senti um gozo na minha alma, que foi uma coisa assim muito forte. No nascimento do meu primeiro filho, eu não senti tanta alegria, tanta felicidade igual eu senti naquele dia. A primeira vez na minha vida que eu tive paz. Que eu cheguei em casa em paz, feliz, alegre, contente. Eu fiquei com medo daquela alegria, daquela paz sair de dentro de mim. Aí eu comecei a cada dia mais me entregar mais, buscar mais, conhecer mais do meu Senhor. O Espírito Santo, para mim, é tudo. Ele é tudo porque, assim, em todos os lugares que eu busquei paz, alegria, tranquilidade, eu não encontrei. E, assim, o Espírito Santo, ele me dá essa paz. Eu tenho todos os dias da minha vida, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Eu tenho problemas, como todas as pessoas têm, eu enfrento dificuldades, porém eu tenho dentro de mim a certeza de que eu vou vencer, eu tenho dentro de mim a tranquilidade para poder passar por cada obstáculo. E assim, sóbria, né? Sem precisar de nada para ser feliz, somente com o Espírito de Deus dentro de mim. Eu consigo essa alegria, essa paz, essa tranquilidade. Quer dizer, não há caso perdido quando a pessoa é direcionada, é ensinada, é orientada a entregar a sua vida, mesmo perdida, mesmo imprestável, entregar essa vida para o Senhor Jesus. Porque quando ela entrega a sua vida, quando ela se rende ao Senhor Jesus, ainda que ela não o conheça, mas como foi o caso da Kátia, Senhor, eu não te conheço, eu não sei como é que o Senhor é, mas se o Senhor existe, o Senhor está me vendo, então está aqui minha vida. Então Deus se manifestou nela por causa dessa pureza de sinceridade, E veja que o Espírito Santo mudou, transformou ela por dentro. É claro, o Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Quando é o poder de Deus dentro de nós, é para que nós tenhamos condições de vencer as nossas lutas. As lutas nós vamos sempre ter durante toda a vida, só não vamos ter luta quando morrermos, passarmos para outra vida. Mas aqui na Terra é guerra todo dia, segunda a segunda, de janeiro a janeiro, sempre, 24 horas por dia. Mas quem tem o Espírito de Deus, tem o poder de Deus para enfrentar as lutas e não fugir delas, não fugir, perseverar e conquistar a sua vitória a seu tempo. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é resposta para você. O Espírito Santo é eu diria, é o campo onde está um tesouro infindável, ilimitado. Quando a pessoa acha esse campo, ou melhor, quando ela acha esse tesouro, ela se desfaz de tudo, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, tudo para adquirir aquele campo. E uma vez adquirindo o campo, ela é dona do tesouro. Graças a Deus. Olha só o caso dessa jovem Zenalda Teresa. A vida dela era insossa, era sem gosto, era sem sabor. Olha só o que aconteceu com ela.
Zenalda. Antes de eu entrar na igreja, eu passava por muitas situações difíceis, mas o maior dos meus problemas era dentro de mim. Eu era uma adolescente nervosa. Dentro de mim existiam grandes conflitos. Eu tinha pensamentos negativos sobre mim mesma e também era muito orgulhosa. Quando entrei na igreja, eu ouvi a palavra que eu tinha que mudar, que eu tinha que ser diferente. Eu comecei a mudar algumas coisas, mas na verdade eu não abri mão de mim, de tudo isso, porque o orgulho foi uma das coisas que mais persistiu em mim. Eu permaneci ainda orgulhosa porque eu queria que as pessoas me vissem como uma pessoa perfeita. Então, continuei na igreja naquela situação. Passaram anos e anos, eu não conhecia Deus. O pastor sempre falava assim nas reuniões que eu tinha que falava sobre o Espírito Santo. Eu ouvia pessoas a falar de encontro com Deus e eu não tinha lembrança nenhuma de um dia eu ter tido esse encontro com Deus. Eu não fazia ideia do que era o Espírito Santo. Eu não fazia ideia do que é ter um encontro com Deus, simplesmente porque eu não aceitava abrir mão de mim mesma, abrir mão do orgulho. Então, passaram-se anos nessa condição. Depois, chegou um tempo que surgiram situações difíceis na minha vida. Tanto que eu chegava em casa, eu podia ir à igreja quarta-feira, mas chegava em casa, quando eu estava sozinha, eu era angustiada, era triste. Eu não dormia. Mas quem me via pensava que eu era uma pessoa liberta, eu não dormia, eu não tinha paz. A paz dentro de mim não existia. Sofri muito naquela condição, até que chegou um momento que já não dava mais para insistir, não dava mais para continuar, porque era muita tristeza, era muita angústia, era muito difícil estar no meio de jovens, todo mundo falar de algo que você não fazia ideia, pastor falar para buscar algo que você não fazia ideia. Mas eu tive que tomar uma decisão, eu me encontrei numa situação que eu tive que tomar alguma decisão séria sobre o meu relacionamento com Deus. Eu queria conhecer Deus, porque eu me encontrei numa situação que a minha família, eu tinha uma mãe internada, eu precisava estar bem. E eu não conseguia gerir aquela situação, porque a minha condição espiritual não tinha como ajudar. Eu não tinha base suficiente para que aquilo acontecesse. Então, fui percebendo que, na verdade, o que faltava dentro de mim era abrir mão do orgulho, era me entregar completamente para Deus. Eu acordava de madrugada, buscava, mas não era simplesmente buscar, eu me humilhava diante de Deus. E durante esses dias todos, nesse mês que eu fui batizada, eu fui perseverando, orava em casa, buscava na igreja, lia a Bíblia, fazia de tudo, mas de tudo, porque eu queria ter aquele encontro com Deus. E graças a Deus eu tive o meu encontro com Deus numa quarta-feira, foi maravilhoso. E graças a Deus não passou muito tempo, menos de um mês, eu fui batizada no Espírito Santo. E no dia que eu recebi o Espírito Santo foi tão maravilhoso. Tudo que eu queria era falar desse Jesus para as pessoas. E eu vi que eu tinha perdido muito tempo por uma coisa tão insignificante que eu podia ter resolvido muito antes. E a partir daquele dia a minha vida mudou. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. Hoje eu não escondo nada de ninguém, porque eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho mais por que esconder alguma coisa, porque com Deus Jesus é verdade, então eu conheci Ele, Ele me ensinou que para viver com Ele eu tenho que ser transparente. Hoje eu não tenho dentro de mim esse orgulho. Independentemente do que as pessoas vão falar de mim, se eu errar, eu prefiro que as pessoas saibam que eu errei, mas que eu não permaneça com a mentira, com o engano dentro de mim. De lá até cá eu vivo assim, feliz com Jesus e transparente, porque o Espírito Santo me transformou. Já não existe mais aquela exaltação dentro de mim, aquele nervosismo dentro de mim, já não existe mais. Meu nome é Silmara, sou jornalista. Eu odiava a Universal, eu não suportava a Universal. Quando eu ouvia falar do Bispo Macedo, então, eu dizia que era o ladrão, era aquele cara que só queria para ele não se preocupava com ninguém e vivia fazendo N coisas que eu tinha horror.
Eu não suportava escutar a voz dele e pelo fato de eu servir os encostos, né, numa patente bem alta, então eu não acreditava em nada que falavam. Via N reportagens falando mal do Bispo Macedo, dos bispos, da Igreja Universal. Era todo tempo jornais, revistas, televisões falando mal. E mal, e mal, e mal, e eu cada vez mais cega acreditando. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Fora as outras que falavam também sobre cartel. Quando o bispo foi preso também, que chegaram a comentar para mim, olha só, estão sendo presos. Isso foi tudo marcando para que contribuísse que cada vez mais eu demorasse para chegar na igreja. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. A Universal, na época, me representava assim, caça-níquel, os cassinos de Las Vegas, era o que me representava e sempre que eu passava em frente, eu falava para quem estivesse comigo, olha lá o cassino. Quer perder dinheiro no caça-níquel? Hoje eu me arrependo, peço perdão a Deus de tudo que eu fiz nessa época, porque eu era cega, surda e muda. Porque no primeiro dia que eu pisei na Universal, que eu achei que era o último caminho onde eu ia pisar, eu fui muito bem recebida, eu fui acolhida, como se realmente eu tivesse verdadeiros pais e mães comigo, cuidando de mim. E conforme eu entrei, eu senti aquele ar puro, aquela coisa diferente, aonde, poxa, aqui tem Deus. Porque até então, fora da igreja, eu tinha uma pressão dentro de mim, até para respirar era dificultoso, né? Comecei a escutar a palavra e essa palavra entrou dentro de mim de tal forma que eu comecei a ver toda a verdade. Em prazo de 15 dias, eu peguei tudo que eu tinha, livros de magia, imagens, tudo, eu coloquei dentro de uma lata e taquei fogo. Assim, meu esposo, você vai queimar uma biblioteca de mais de 50 mil reais? Vou. Eu taquei fogo na porta de casa, os vizinhos ficaram olhando o que eu estava fazendo. Tô queimando demônio, tô queimando o que não presta, o que não serve para mim, não serve para ninguém. E ninguém nunca falou para mim, venha para a Universal, nunca, nunca, nunca. Eu decidi de livre e espontânea vontade. Por que eu decidi de livre e espontânea vontade? Porque na primeira vez que eu pisei, eu senti Deus dentro de mim. Eu senti Deus já trabalhando para quê? Para tirar aquela coisa pesada que eu tinha, para tirar todo aquele entendimento errado. E comecei a ver o trabalho, comecei a ver a preocupação com as pessoas que chegavam. E não tem hora, é 24 horas. Pode ligar para qualquer pastor online, eles vão te atender em 24 horas. Eles te ajudam, eles te dão uma palavra amiga. É o tempo todo cuidando de... Óleo santo. São muitas as passagens da Bíblia em que o azeite aparece como um importante significado. Com ele, eram ungidos reis e sacerdotes, curas divinas, prosperidade e, sobretudo, a presença de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. O óleo santo, quando usado com fé, no nome do Senhor Jesus, realiza grandes milagres. Cura, libertação, união familiar e paz. No dia 29 de julho, você receberá gratuitamente um frasco com este azeite consagrado no Templo de Salomão, por milhares de bispos e pastores. Como o óleo santo deve ser usado? No dia 29, você receberá a direção certa de como usar. Distribuição do óleo santo consagrado no Templo de Salomão. Uma oportunidade única. Domingo, 29 de julho, às 6 horas, 9h30, 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Pedro, tenho 36 anos, nasci no Pernambuco, já nasci na miséria, vim com a minha vida muito sofrimento, desde criança, vendo a miséria reinar dentro do meu lar. Meu pai era praticamente um escravo e era muita miséria dentro de casa. Eu nunca vi meu pai comprar um tênis para mim. Passei a beber, né?
bebia muito, até ficar ao ponto, né, de ficar caído mesmo, né? Eu que era infeliz, sentimental, que eu não via expectativa na minha família, tipo, ver uma referência e dizer assim, não, essa aqui é feliz, sentimental. Não tinha. O que eu via era, se eu fosse olhar para minha família, eu via o quê? Brigas, né? Na parte das minhas irmãs, dos meus irmãos, vi o vício da bebida, do cigarro, enfim. Meu irmão começou a se envolver no crime e ver para solucionar a miséria. E a partir desse momento, eu vi a pior parte, que foi o assassinato dele. E um certo dia, de um domingo, mais ou menos meia-noite, onde eu estava dormindo, chegou a notícia que tinha acabado de assassinar ele. E um pior dos momentos que eu passei foi avisar meu pai que meu irmão estava morto. E essa fase passou. Mas aí aconteceu tudo isso. Eu tentei me jogar, passar entre um ônibus e o outro. Falei, nossa, eu vou me jogar, eu vou acabar com a minha vida. E eu tentei. Só que nesse momento eu não consegui. Eu passei eu passei no meio dos dois ônibus, mas não consegui. Porque ali eu sabia eu não sabia, mas Deus tinha um plano muito forte na minha vida. E eu vim morar com minha irmã. E passei esse tempo morando com minha irmã. E ela convidava sempre para vir na Universal. E eu criticava. Quando ela ia para a igreja, eu falava que ela ia levar dinheiro para o Bispo Macedo. Aconteceu aquilo tudo com o Bispo. E eu falava mal. Eu criticava. Não conhecia, criticava, porque tinha todo aquele povo falando, né? Peguei os preconceitos que tinha ali contra a Universal, deixei de lado e tomei uma atitude de vir até a igreja. E uma certa vez o pastor estava pregando e ele falou o seguinte: se está escrito aqui que tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crer. Se tudo é possível ao que crer e não mudar a sua vida, Deus vai ter que tirar isso aqui. Vai ter que, todas as Bíblias ele vai ter que tirar que tudo é possível ao que crer. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou muita atenção. Nossa, eu lembro que nessa época eu agarrei com força. Além dessa palavra, ele falou do Espírito Santo. Quem ia me guiar era o Espírito Santo. Então, eu abracei com força. Foi quando chegou o grande dia. Foi no domingo. Eu busquei pela manhã e eu tinha sede, porque o pastor falava muito do Espírito Santo. E aquilo ali começou a nascer um desejo muito forte dentro de mim. E foi um domingo à noite, na reunião das 6 horas. Eu falei, Deus, é hoje. Eu não aceito. Meu amigo, nesse dia, foi um dia que eu nasci de novo. Foi um dia que tudo mudou. Foi onde eu comecei a ter mais força ainda, ser guiado por Ele. Onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele me encheu de uma forma que a gente não consegue explicar a alegria que nós recebemos dentro do nosso ser. Saber que tem alguém que é por nós. Alguém que está ali com você todos os momentos. Aonde você vai, ele está junto. Aonde você está, ele te dá uma direção. Aonde você pensa que não tem direção, ele dá aquela direção. Então, nesse momento que eu recebi o Espírito Santo, eu falei para todo mundo. Eu expliquei, poxa, eu fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei para minhas irmãs, expliquei para elas. Elas ficaram super maravilhadas. Poxa, que legal. Quer dizer, aquela luta que elas tiveram por mim, né, que outrora eu dei tanto trabalho, eu comecei a dar felicidade para elas. E na Universal,
aqui eu fui roubado. Foi roubada a minha miséria, foi roubado todo o meu sofrimento, todo aquele vazio que tinha dentro de mim. Eu comecei a lutar, perseverar. Hoje eu tenho uma família, hoje eu sou feliz sentimentalmente. Eu tenho minha esposa maravilhosa, meu filho, que aonde eu vou tem paz. Entendeu? A miséria sumiu da minha vida, acabou a miséria. Hoje eu sou muito feliz. Pois é, quantas pessoas estão nos assistindo e vivendo o inferno que o Pedro viveu, até o dia que chegou na Igreja Universal e lhe foi apresentado um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Porque, pensa comigo, minha amiga e meu amigo, se Deus existe como nós temos crido, então não há nada impossível para ele, ou há? Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Por quê? Porque essa crença é um poder, é o poder do Espírito Santo. Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Você sabe lá o que é receber o poder do Espírito Santo? Só para você ter uma ideia, uma vaga ideia. Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou e as coisas que não existiam vieram à existência no princípio. Não havia nada e ele foi criando exclusivamente com a sua palavra. Então, amiga e amigo, se a sua vida está um inferno, se a sua vida não tem nada de bom, você não pode... Se você colocar de um lado o que é bom e o que é ruim, não há nada de bom na sua vida. Então, por que você não faz esse desafio? Por que você não aceita esse desafio? Venha ver na Igreja Universal do Reino de Deus se o Deus que nós temos falado, que nós temos ensinado, que nós temos apregoado, se o Espírito de Deus não é poder. Venha experimentar. Agora, venha disposto a tudo, a entregar-se 100% no seu altar. Porque sem uma entrega sincera, não há resposta de Deus. Ele só se manifesta na vida daqueles que sinceramente se entregam. Não dos hipócritas, os fingidos, mas aqueles que verdadeiramente estão buscando a verdade, buscando uma saída. Nós todos estaremos invocando esse Deus vivo para vir ao seu encontro e você não tem que pagar nada. Nós vamos agora, neste instante, falar com Deus. Prepare o seu copo com água para que ele venha sobre você e te dê forças para você chegar até a igreja, porque até para chegar na igreja é difícil. É difícil porque todo o inferno tenta impedir as pessoas de chegarem, porque o inferno sabe que se a pessoa chegar na igreja de forma sincera, ela vai ter um encontro com Deus e a sua vida vai mudar. Vamos falar com Deus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Há quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai querido e amado, o Senhor que está nos céus, mas também ouve o clamor daqueles que se encontram aqui embaixo na terra, especialmente daqueles que se encontram no fundo do poço, no fundo do abismo, porque tamanho é o teu poder
que não há barreiras para o Senhor, não há distância para ti, não há impedimentos para que o Senhor não possa atender os que te invocam. A tua palavra ensina que os teus ouvidos não estão fechados para que não possam ouvir o nosso clamor. E que a tua mão não está encurvada, não está fechada, para que não possa ser estendida àqueles que te invocam. Ó meu Pai, como muitas pessoas nesse momento que se encontram perdidas, como pessoas mendigas à beira do caminho, estendendo a mão para os que passam por uma esmola, apenas uma esmola. Ó meu Pai, todos nós te invocamos neste momento para que, de uma forma bem nítida, uma forma forte, algo notável, notório, venha acontecer na vida dessas pessoas que me ouvem agora. Onde quer que elas estejam, seja num presídio, num sanatório, seja num hospital, numa clínica, em casa, num barraco, num palácio, não importa. Onde quer que haja alguém gemendo e talvez querendo até mesmo se matar, meu Deus, estende a tua mão poderosa. A tua palavra diz: recebereis poder, o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo. E esse poder, meu Pai, nós estendemos para tantos quantos estão gemendo nesse momento e orando conosco. Sejam essas pessoas livres, libertas, transformadas. Aconteça agora, de forma notória, meu Pai, algo na vida dessa gente, para que elas saibam que o Senhor existe e que está sempre pronto para ouvir o clamor dos que te invocam na sinceridade, daqueles que te invocam com essa fé. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos nós te pedimos e te agradecemos, e todos que dizem, que creem, digam amém e graças a Deus. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final dessa programação. Você vê que há uma nuvem de testemunhas, como diz a palavra de Deus. Todo santo dia nós temos aqui vários testemunhos. Todo santo dia nós temos testemunhos para todo santo dia, para mostrar a grandeza de Deus na vida daqueles que o invocam na sinceridade. Você não tem que pagar nada, você não tem que despender nada, você tem que crer. Você tem que crer e obedecer. Não é uma crença teórica. A crença verdadeira, prática, você ouve a palavra de Deus
e a pratica e obedece. E então o resto fica por conta do Espírito Santo. É assim que funciona. E se você estiver disposto a obedecer a palavra, então venha. Se você vem e não tiver essa disposição, então nós não podemos fazer nada, então não venha. Mas se você tem disposição se tiver de transformar seus hábitos, se tiver de mudar os seus pensamentos, se tiver de te perdoar alguém, não importa, você está disposto a obedecer para ter uma vida nova, e é o que Deus oferece para você. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.